Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área para continuar uma gravação de uma sequência de temas que são comuns às provas do Enem. E hoje, qual é o tema que nós vamos falar? Nós vamos falar de identificação de função do texto. A função do texto, o que é aquela palavra, aquele substantivo, aquele verbo, aquele adjetivo, qual é a função dele no texto. Embora nós saibamos que as provas do Enem, elas são todas focadas na interpretação textual. E nem sempre aparece essa solicitação. Mas, em alguns casos, você precisa saber o que representa aquela palavra no texto, qual é a função dela no texto, para conseguir fazer uma resolução de questão e ficar sem dúvidas nenhuma. Então, eu tenho aqui, no supe que poner-me e me puse feliz. Então, eu tenho um grafite, né, que diz o seguinte: não soube o que vestir-me e me pus feliz, né? Então, vamos ver o que o enunciado da questão me diz. Lembrando que as dicas que a gente sempre dá, vá lá no enunciado, veja o que pede e volta no texto. Mas como isso aqui é uma frase pequena, simples, eu não preciso fazer esse itinerário todo, tá? Então, nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner, né? Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, ele vai indicar o quê? O início de uma ação, a mudança de estado, conclusão de ideia, simultaneidade de fatos ou continuidade de processo. Bem, voltando aqui no grafite, quando ele coloca eu não soube o que vestir, né? Me vestir de roupa, no caso, e em seguida ele coloca e me pus feliz, ele está falando de uma mudança de estado de espírito, tá? Então, eu me pus feliz, eu me coloquei feliz. Olha só como é interessante você conhecer a questão do verbo, o tempo do verbo, a conjugação do verbo, como fazer essa conjugação para que você possa, então, conseguir identificar no texto aquilo que o teu enunciado te pede. Diante disso, a resposta correta é a resposta da letra E. É uma mudança de estado. Na primeiro momento, o verbo fala em vestir uma roupa. Quando ele fala me pus feliz, né, ele está se colocando numa mudança de estado de espírito, numa mudança interna da pessoa que fala na frase, no grafite que foi feito. Tá certo? Então, essa foi a nossa primeira questão e eu espero vocês para a gente analisar a segunda questão.